Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Duvido, pianinho melhor do que esse. Professor Milton Teixeira, bom dia, professor. Bom dia, gatinha. Calma. Bom dia, dona. Zé do Zap. Só um segundo, professor, pera um pouquinho. Pera aí. Tá ligado, eu liguei, já estou começando a pegar o jeito. Ai, Bom, professor? Bom dia, professor. Quem É que sabe, sabe, professor, sexta-feira 13, coisas estranhas acontecem, professor. É disso que a gente vai falar, inclusive, né, professor? Exato, sexta-feira 13. Olha, hoje é dia... Muita gente não sabe a origem da sexta-feira 13. Até já comentei uma vez, mas eu quero associar a sexta-feira 13 aqui no Brasil. Sexta-feira 13, ao que consta, esse estigma surgiu no dia 13 de outubro de 1307. Eita. É longe pra caramba, né? Pois é. O Papa Clemente II tinha mandado uma série de cartas para os reis europeus para ser aberto na sexta-feira 13. Aberta essas cartas, ele dava uma ordem. Todos os reis deveriam prender e tomar os bens da grande ordem templária. Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão. O que é essa ordem templária? Que detalhe existe até hoje com membros no Brasil. A ordem templária era uma ordem religiosa e militar. Olha como é que podia ser. Eram monges militares. Eles foram fundados em consequência da primeira cruzada. Jerusalém foi tomada dos turcos seljúcidas pelos cristãos no dia 15 de dezembro de 1099. Mas os peregrinos que iam para Jerusalém eram assaltados pelo caminho e as autoridades não faziam nada. Ainda bem que isso a gente não sabe o que é. E para conter esses roubos, esses crimes, o Vaticano cria a Ordem dos Cavaleiros do Templo. Em 1118, com a rapidez tipicamente brasileira, 1118, fundada por Hugo de Paillon, com 9 membros que depois chegariam a 20 mil. Esses cavaleiros usavam um uniforme, uma cruz vermelha sobre fundo branco, e a função deles era proteger os peregrinos que iam a Jerusalém. É muito interessante, bandidos já eram espertos, eles patrulhavam um lado, os bandidos atacavam do outro. E era assim que acontecia. Então eles tiveram uma ideia, como falam em Portugal, bestial. Vamos tirar o dinheiro dos peregrinos. Como? Fundaram uma instituição que futuramente chamar-se-ia banco. Os peregrinos, ao irem para Jerusalém, depositavam seu dinheiro no banco e recebiam um talão. E com esse talão eles chegavam nas cidades onde tinham a sede do banco e podiam recuperar parte ou a totalidade do seu dinheiro. Claro, o banco ficava com um jurozinho, a lá Bradesco, a lá Itaú e outros semelhantes assim, né? Eram jurozinhos. Com isso, os templários ficaram miliardários, construíram castelos por toda a Europa, mas acabaram com o problema do assalto aos peregrinos. Ficaram com tanto dinheiro que o rei Filipe o Belo quis botar a mão, rei de França, quis botar a mão nessa grana, convenceu o padre Clemente que eles eram hereges, que eles eram criminosos. Na verdade, prestaram grande serviço à humanidade e conseguiu do Papa essa infeliz carta que foi aberta numa sexta-feira 13. Para desespero de geral do Filipe o Belo, o tesouro dos templários desapareceu. A esquadra dos templários, formada por centenas de navios, desapareceu. E é um dos grandes mistérios da Europa. Mas se o historiador for pesquisar, vai ver que foi tudo para Portugal, onde o rei Dom Dinis não extinguiu a ordem. Pelo contrário, transformou-a numa ordem portuguesa que existe até hoje, a Ordem de Cristo, do qual ele era o líder. Mas os cavaleiros templários foram presos. Jacques de Molay, o último cavaleiro templário, foi queimado vivo em frente a Notre-Dame de Paris em dezembro, curiosamente o mesmo mês que a Notre-Dame foi reinaugurada.
Fechou. Mas tá pensando que isso aí é só pesado? 13 de dezembro de 1968, o Brasil declarava, o Brasil não, os governadores militares declaravam o ato institucional número 5, que jogava a Constituição no lixo, acabava com as garantias individuais, com habeas corpus, autorizava autoridades a prender sem ordem de prisão, sem ordem de busca, começando uma era de terror e iniquidade que duraria 10 anos. Foi uma sexta-feira 13, dia de Santa Luzia. O Jornal do Brasil estampou na capa: hoje é o dia dos cegos. Pois é, o dia de Santa Luzia. Eles aproveitaram. Agora falariam das deficientes visuais pelo politicamente correto. Na época não tinha isso. Mas foi uma tristeza para o Brasil. Esta foi, depois da Ordem Templária, a pior sexta-feira 13 que já existiu. Não duvido nada, na história da humanidade. Na história da humanidade. Até hoje não se sabe quantos brasileiros, quantas mães choraram pelos filhos desaparecidos. Virou até filme, estamos candidatos aí a Oscar, com as esposas procuraram maridos que nunca mais foram vistos. Pessoas desapareceram de um dia para o outro. E todo mundo praticamente conhece alguém que passou os horrores dessa época e que felizmente é uma sexta-feira 13 que está no passado. Agora nós só temos o que celebrar. Viva 2025. Vamos enterrar esses estigmas e procurar levar a vida adiante. Professor, e aí falando de futuro, vamos falar de passeio? Vamos falar, temos um amanhã na Ilha das Cobras. Vamos visitar a Forte São José, a Cela de Tiradentes, vamos visitar o museu e outras instalações. A saída será às 9h no Museu Naval, na Rua Dom Manuel, ao lado do Paço Imperial. Cuidado que no site da Band saiu errado. Opa! Sim, saiu Espaço Cultural da Marinha. Tá errado. Rua Dom Manuel, a única que pode acomodar os 10 ônibus que vão nos levar. E professor? 10? O que eu posso fazer? O senhor tá incrível, 10? 10, eu tô botando, vai surgir a Mil Tour Turismo, então a coisa está 10, então é muito importante, quem for pro Espaço Cultural da Marinha, me perdoe, vai ficar a ver navios, no sentido estrito da palavra, mas nós vamos sair do Museu Naval, eu não. Vem um carro da Marinha me buscar em casa, tal, vai ter um lanchinho lá, vai ser bom esse passeio de amanhã. O Vinícius Fernandes falou que já foi corrigido, professor. Maravilha. Mas, professor? Mas isso já ligou gente, não, pior que ligou uma pra mim, perguntando o que é o Paço Imperial. Calma, fala Vinícius Fernandes. Onde aproveitando aqui todos os ouvintes que receberam, fizeram a inscrição. Bom dia, antes de tudo, receberam os convites, já foram mandados os e-mails com o endereço certinho, o horário de chegada, então todo mundo que se inscreveu tem esse e-mail já falando o endereço certinho para se encontrar lá com o professor Milton Teixeira amanhã. Inclusive, só para reforçar, professor, aproveitando a oportunidade que o Vini está aqui, também estão abertas as inscrições para a pré-estreia do nosso documentário na quarta-feira da semana que vem, Casas Casadas, para a pessoa acessar, o que ela deve fazer? Se inscrever no site Simpla, no nosso Instagram tem um link lá para se inscrever, logo das nossas transmissões ao vivo, nossas lives. Beleza, tô também sabendo tem agora. um QR Code para você também se inscrever lá, ainda tem lá, tem surpresa também, né, Agatha? Tem surpresa. Pra quem estiver lá, além de conhecer, quem não conhece ainda a Agatha Meirelles, Vinícius Donovan e toda a nossa equipe vai ter surpresa lá, mas tem que se inscrever. Tem que se inscrever para descobrir. Valeu, Vini, obrigado. Valeu, Vini, obrigado. Agora, o último passeio será dia 22 de dezembro, Santa Teresa. Vamos fazer saindo do Parque das Ruínas, agora Parque Glória Maria, não vou me acostumar tão cedo. E terminando na fábrica de doces portugueses, onde Papai Noel vai distribuir os doces, vai vender os doces. Maravilha, bro. Ai, beleza, para todo mundo passar o Natal cheio de doces. Fábrica de doces portugueses, Dona Alda Maria, quanto mais doces ela fizesse, mais doces eu comia. Pior que eu pego esse sotaque de repente não consigo parar. É o DNA português, afinal de contas esse Teixeira veio de lá. Veio de Viseu.
Caramba. Muito isso. bom, professor. Professor, bom passeio pro senhor, um final de semana maravilhoso. Boa sexta-feira, 13. Boa sexta-feira, professor. Um beijo. Depois